O governo da China, através do Departamento de Alfândegas, anunciou neste comecinho, finalzinho de madrugada no Brasil, comecinho de manhã, que 3 plantas frigoríficas brasileiras, elas estão suspensas, foram suspensas para exportarem carne bovina para a China. Essa questão que foi ventilada na última semana, que aconteceria, e alguns dos analistas de mercado que participaram ao vivo aqui do Agricultura BR pontuavam este cenário, se confirmou. Se confirmou nesta segunda-feira. E ela parece ser mesmo uma tentativa de pressionar os preços que estão para a tonelada da carne bovina exportada. A China tem reclamado desses preços, tentado repactuá-los desde novembro do último ano. Em dezembro, inclusive, foi o único mês em que não foi recorde de embarques de exportação de carne bovina. Teve uma certa paralisação deste modelo, que retomou mais forte em janeiro. Em janeiro, os valores ficaram mais caros ainda pela tonelada. A média da carne bovina exportada ficou acima de $5.000 a tonelada, e até semana passada, que tem que computar todos os últimos 5 dias de fevereiro, mas até a penúltima semana de fevereiro, ele estava dando conta ali de $4.996 a tonelada de carne bovina, e a China pressionando para que esses preços recuassem. Enfim, neste começo de manhã, nesta madrugada, as 3 plantas frigoríficas de Nanuque, em Minas Gerais, Presidente Prudente, em São Paulo, e Mozarlândia, no estado de Goiás, tiveram a confirmação desta situação de suspender. E aí a gente resolveu conversar com os analistas de mercado, que participam aqui do Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. E nós conversamos, entre eles, com Fernando Iglesias, da Safras e Mercados, que participou conosco e comentou a respeito do tipo de impacto que isso pode ter e se de fato é realmente uma ação para pressionar os preços da tonelada da carne bovina brasileira. Acompanhem. Na manhã desta segunda-feira, feriado aqui no Brasil, feriado de carnaval, o governo chinês anunciou pela sua alfândega a suspensão aí de 3 unidades frigoríficas do Brasil. Também suspendeu unidades frigoríficas da Argentina e do Uruguai. Também fez essa suspensão para os outros países aqui da América do Sul. Não deu maiores motivos, maiores justificativas do porquê tomou essa posição. Tá? O que se sabe ainda é muito pouco, mas isso pode trazer impactos ali em relação à formação de preço regional. O que vai acontecer, basicamente, como o Brasil conta com muitas habilitações, muitos frigoríficos habilitados, é que as indústrias vão redirecionar esse fluxo de exportação para outras unidades. Isso pode impactar na formação de preço a nível regional, não a nível nacional. Essa me parece mais uma estratégia chinesa para tentar fazer com que haja recuo dos preços pagos pela carne no mercado internacional em dólar. Esse tipo de expediente já foi adotado em ocasiões anteriores, nós já vimos isso acontecendo por N motivos, e nada que seja causado por alguma variável importante do ponto de vista de mercado. Já vimos isso durante os anos de pandemia. A China adota muito esse tipo de expediente e pode ser sim uma estratégia para tentar uma melhor condição de negociação em relação aí a preços pagos em dólar pela carne bovina no mercado internacional. Dito isso, o Brasil deve manter um forte ritmo de exportação com destino à China, isso não vai mudar. O que pode acontecer são aí as tentativas de compra por parte dos importadores em níveis mais baixos de preço, tentando conseguir uma melhor condição de negociação. Então, basicamente, parece muito mais uma questão de interesse comercial nesse momento do que outra questão. Esse foi Fernando Iglesias, da Safras e Mercado, comentando esse caso da suspensão, gravou para nós nesta manhã de segunda-feira. Quem gravou também para o Agricultura BR, aqui para o Canal do Boi, foi o Iberville Neto, da HN Agro, que comentou o caso, a suspensão, que isso pode ocasionar para o setor. Acompanhe. Olá, essa suspensão recente de algumas plantas pela China, na nossa visão, não tem impacto para mudar a estrutura do mercado ou mudar o mercado de maneira mais abrangente. Obviamente, quando a gente fala de um cenário regional onde essas plantas atuam, isso deve ter impacto, isso é fato. Mas quando a gente fala em algumas dezenas de plantas habilitadas à China,
uma suspensão de 3 permite esse redirecionamento sem maiores problemas, tá? Isso pensando em nível nacional. Regionalmente, como eu comentei, nós acreditamos que deve ter impacto, mas o que isso nos parece é mais fumaça do que efetivamente fogo com o que temos hoje. Claro que a gente tem que acompanhar, se isso ocorrer com outras plantas, a gente começa a ter um cenário que tem que ser reavaliado, mas 3 plantas no universo de mais de 30 plantas, a gente não está falando de algo que deva mudar o volume total de carne enviada à China. Tá bom? Um abraço e até mais. Eu vou responder aqui a participação até do José Mariano. José Mariano, que é pecuarista na região de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, e ele estava comentando o que aconteceu em novembro. Em novembro, em especial na segunda quinzena, nós tivemos a China buscando repactuar, refazer contratos, termos de contrato no valor da tonelada exportada. Um dos fatores que o chinês ele apontava era em relação a quando que esses contratos foram feitos e a mudança na disposição, na disponibilidade de carne bovina no mundo. Na verdade, não teve um aumento, teve um aumento por parte do próprio Brasil ou das indústrias frigoríficas exportadoras. Mas o grande fator mesmo, conversando com analistas e olhando para a parte econômica, é que como o dólar subia bastante também, que acabou subindo mais ainda em 2025, eles estavam entendendo que o faturamento em reais já estava bastante alto. Então buscaram em novembro e também durante o mês de dezembro repactuar, fato que não ocorreu. Tanto que em janeiro a média foi de $5.000, pouco mais de $5.000 a tonelada de carne bovina exportada.